Boa noite, casa. Estamos juntos mais uma vez, quinta-feira, ao vivo, falando com você, chegando na sua casa. Muito feliz, muito obrigado pela sua hospitalidade, por me receber aí na sua roda de conversa. Queria convidar você mais uma vez a orar e vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença conosco. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua palavra. E te pedimos que o teu Espírito nos guie à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor, sendo presente em cada casa, em cada roda de conversa, abençoe cada família, cada grupo reunido e todos e todas aqueles que estiverem com o coração aberto para o Evangelho. Que a tua palavra frutifique, gere muitos frutos para o nosso bem e para a glória do teu nome. Amém. Então, hoje o nosso encontro é o 10º encontro, é o 10º capítulo do Talmidim. O tema de hoje é jugo. É uma das minhas prediletas desses 52 capítulos do livro. Esse capítulo 10, jugo, é um dos meus prediletos. A primeira vez que eu tive acesso a essa percepção, esse entendimento, dessa explicação do Evangelho foi com Rob Bell, quando ele falou sobre jugo, e desde então, há muitos anos, eu tenho pesquisado mais, andado na trilha dos rabinos, lido uma literatura judaica e a maneira como os rabinos compreendem o Evangelho e compreendem a Bíblia, isso é muito interessante. E esse texto aqui de Mateus, capítulo 11, os versículos de 28 a 30, esse texto ganhou um significado todo especial para mim, não apenas o texto em si, de Mateus 11, 28 a 30, um texto muito conhecido que eu ouvia e recitava e citava, mas eu não tinha compreensão exata do seu significado. E ao compreender esse texto e o conceito de jugo, a minha própria visão do Evangelho foi ampliada, foi ressignificada. Então é muito importante você entender o que Jesus está falando aqui, e eu leio Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 11, os versículos de 28 a 30, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, disse Jesus, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que jugo é esse que ele está falando? O que significa tomar o jugo de Jesus? O que significa colocar-se sob o jugo de Jesus? Isso aqui tem a ver com a maneira como na religião de Israel os rabinos se relacionavam com a lei de Moisés. O ofício dos rabinos era praticamente interpretar a lei, eles se dedicavam a vida a isso. Os mestres de Israel, os doutores da lei, eles se dedicavam a discutir como colocar a lei de Moisés em prática, como colocar em prática a Torá. Torá é o caminho, então como andar no caminho do Senhor? Como andar segundo a vontade de Deus? Como cumprir os mandamentos? Quando os rabinos discutiam, por exemplo, guardar o sábado. Como é que a gente guarda o sábado? Não pode trabalhar, tem que descansar. Mas o que é trabalhar? Por exemplo, hoje, se você vai para Israel, até hoje, há muitos prédios em que há um elevador que vai parando de andar em andar, subindo e descendo, de tal maneira que a pessoa que vai tomar o elevador, ela não precise trabalhar apertando o andar onde ela vai descer.
Então ela simplesmente fica parada, esperando que o elevador vai chegar, porque eles consideram, alguns ortodoxos acham que inclusive apertar o botão para chamar o elevador é trabalhar. Então eles ficam em pé, parado, esperando o elevador chegar no andar, a porta vai abrir, o sujeito vai entrar no elevador, a porta vai fechar. Se ele está no 10º andar e ele vai para o térreo, ele vai parar de andar em andar, porque ele não pode trabalhar. Então a discussão é o que é trabalhar no sábado. Os rabinos, então, no tempo de Jesus, tinham esses debates acalorados a respeito da lei. Um dizia assim, você pode, no sábado, caminhar 5 quilômetros. O outro dizia, desde que não esteja carregando uma sacola. Algumas coisas, inclusive, muito engraçadas, do tipo, se pegar fogo na sua casa no sábado, você não pode carregar nada, você não pode pegar uma sacola, você não pode salvar nada do que está dentro da sua casa. Você não pode pegar uma mala, uma sacola com roupas. Mas o rabino disse, mas você pode colocar 3 túnicas, 4 túnicas e sair com a roupa do corpo. E isso não é trabalhar porque você não está carregando nada, você está vestindo. Então eles discutiam esses detalhes, o que é guardar a lei e tudo isso. E cada rabino tinha uma interpretação de como colocar em prática a lei. Essa interpretação do rabino era o jugo do rabino. Alguns rabinos tinham um jugo mais pesado, outros rabinos tinham um jugo menos pesado, alguns rabinos eram mais flexíveis, outros eram mais conservadores e radicais. Então, por exemplo, na época de Jesus, tinha o rabino Hillel, que era um rabino, digamos, mais moderado, e tinha um outro rabino chamado Shammai, que era um rabino muito rigoroso. Então, por exemplo, quando as pessoas perguntam a Jesus sobre o divórcio, eles não estão perguntando se Jesus era contra ou a favor do divórcio. É claro que ele era a favor do divórcio, porque o divórcio estava na lei de Moisés. Então, eles não querem saber, Jesus, o senhor concorda com o divórcio? Ele concordava, porque estava na lei de Moisés. O que eles queriam saber é em que situação, quando é que o divórcio é legítimo? Eles estavam perguntando sobre o jugo de Jesus. Eles estavam perguntando, na verdade, se Jesus estava solidário com a escola rabínica de Hillel ou com a escola de Shammai. Por exemplo, o divórcio em Israel naquela época, alguns rabinos diziam que qualquer motivo era justificado para o divórcio. Por exemplo, a mulher cozinhar mal era motivo para o divórcio. E outros rabinos diziam que não era por qualquer motivo. Então, Shammai, por exemplo, era um rabino mais rigoroso. E Jesus responde dizendo, olha, eu sou mais da escola de Shammai. Eu acho que o divórcio é uma coisa muito séria e não é por qualquer motivo. Então, essa discussão sobre a lei era muito própria em Israel. E à medida em que um rabino dizia o que era proibido e o que era permitido, isso era o jugo do rabino. Então, um rabino tinha um jugo mais pesado, um rabino tinha um jugo mais leve, e eles tinham esse degradê de pesos para as exigências que ofereciam aos seus discípulos. Então, quando Jesus diz assim, olha, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está dizendo, eu também tenho uma interpretação. Era muito interessante que os rabinos, eles eram da escola do rabino Hillel, da escola do rabino Shammai, mas não era qualquer rabino que tinha um jugo. Para que um rabino tivesse um jugo, que ele pudesse ter a sua própria escola interpretativa da lei, isso era um processo muito delicado em Israel. E Jesus aqui ele está reivindicando que ele tem um jugo, ele tem a sua própria compreensão da lei. Assim, no Sermão do Monte, ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito a vocês, eu, porém, digo. Então, Jesus está dizendo, eu tenho um jugo, eu tenho uma interpretação da lei, eu tenho uma forma de compreender a lei. E ele diz para Pedro, por exemplo, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz assim para Pedro, pois você é Pedro, e sobre essa pedra, a confissão de Pedro a respeito da messianidade de Jesus, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e eu vou dar para você as chaves do reino. Porque quando um rabino ganhava o direito de ter o seu jugo, se dizia que ele havia recebido as chaves do reino. E aquilo que ele ligava na terra era ligado no céu, e o que ele desligava na terra era desligado no céu. Ligar e desligar, abrir e fechar, eram expressões do tipo proibir e permitir. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro é dizendo,
eu tenho um jugo, eu tenho uma interpretação da lei, e a igreja, a minha igreja também vai ter essa autoridade, a igreja também vai ter um jugo. Então, quando Jesus está dizendo, olha, tomem o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o que é que isso significa? Primeiro, significa Jesus dizendo que ele tem uma interpretação da lei de Moisés. Segundo, ele está dizendo que existe uma experiência espiritual sob o jugo da lei, mas existe uma outra experiência espiritual sob o jugo da graça. É isso que o Evangelho vem trazer. Essa coisa de uma religião baseada no cumprimento da lei, ela não funciona. Uma religião moralista e legalista, uma espiritualidade legalista e moralista, isso não funciona. A ideia, o que faz parte da lógica religiosa é: quais são os mandamentos de Deus? Eu vou cumprir os mandamentos de Deus. Eu vou obedecer a Deus. Quando, por exemplo, um jovem chega para Jesus e pergunta: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: o que diz a lei? Aí ele diz assim: olha, eu cumpro todos os mandamentos. Essa ideia do fariseu, essa ideia do religioso, eu cumpro todos os mandamentos. Eu cumpro a lei. Essa ideia de uma religião de obediência à lei, o Evangelho vai dizer que não funciona. Porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, tanto no capítulo 3, os versículos 20 e 21, quanto no capítulo 7, os versículos de 7 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: olha, a lei, ela revela para você que você não consegue fazer a vontade de Deus. A lei é pesada demais. Viver para cumprir a lei é colocar-se sob um jugo que é demasiadamente pesado. É isso que o Brennan Manning diz, é algo muito, muito importante. Ele diz assim: Deus, ele aceita você do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser. Pela simples razão de que você nunca será do jeito que deveria ser. Eu vou repetir. Deus aceita você do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser. Pela simples razão de que você jamais será do jeito que deveria ser. Isto é, nós não conseguimos cumprir a lei. A lei é um jugo demasiado pesado para nós. O Evangelho é essa confissão. Então, a santidade do Evangelho não é a perfectibilidade moral. A santidade no Evangelho é a confissão da nossa imperfeição. É a nossa admissão de que estamos e estaremos sempre aquém da perfeição de Deus. E por isso nós vivemos da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus. E não do nosso mérito de filhos obedientes, porque nós não somos filhos e filhas obedientes. Então, quando Jesus está dizendo, olha, tomem o meu jugo, ele está dizendo para nós, não tente se relacionar com Deus na perspectiva da sua obediência, porque você vai entrar numa dinâmica muito cruel de frustração e culpa. Você vai entrar numa dinâmica muito cruel de contabilização dos seus méritos e deméritos. Hoje eu fui fiel, hoje não fui fiel, hoje eu consegui, hoje não consegui. Você vai ficar brincando de bem me quer e mal me quer com Deus. A lei gera isso, gera esse ciclo de frustração e culpa. Eu tento, me esforço, não consigo, ou consigo por um tempo, mas logo eu fracasso. Então a lei é um jugo pesado demais. A graça de Deus é que nos liberta e a nossa experiência do Evangelho é nós admitirmos
que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus e nós descansamos no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Bom, isso evidentemente não nos exime de cumprir a lei, porque a lei é boa, é justa, o mandamento é santo. A lei de Deus é um caminho de vida. O que Jesus está dizendo é que a nossa relação com Deus não depende, não está baseada na nossa obediência à lei, mas está baseada na oferta generosa de Deus e da graça de Deus em nos receber como filhos e filhas. Então, numa determinada dimensão, é isso que Jesus está dizendo. A lei de Moisés é um sistema de obrigações, de regras morais e comportamentais que faz com que você viva o ciclo da tentativa, do fracasso, da frustração e da culpa. E a graça de Deus, o jugo de Jesus é a graça de Deus que nos liberta. E a porta de entrada para a graça de Deus é a consciência da nossa falibilidade, ou, se você preferir a linguagem teológica, a linguagem bíblica, da nossa pecaminosidade, do fato de que a gente não consegue cumprir a lei de Deus. Então, a gente se compreender amado por Deus, amada por Deus, mesmo não sendo perfeitos, esse é o jugo leve de Jesus. É a relação de amor com Deus e não a relação de regra, imposição legalista moral. Então, esse é o jugo leve, é o jugo da experiência amorosa com Deus. Quando Jesus diz, então, tome sobre você o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está convidando você para uma relação de amor que não é mais baseada na obediência aos ritos e às regras morais da lei. Agora, a pergunta que eu faço a você é se você já se sentiu cansado e sobrecarregado. Como que a sua vivência religiosa, como que a sua experiência religiosa gera cansaço em você? Como que a religião te pesa? Você já se sentiu cansada e sobrecarregada, cansado e sobrecarregado, tentando viver de acordo com os ditames da sua religião e da religião cristã? Seguir a Jesus já foi ou é um fardo pesado demais para você? Que gera em você essa frustração e essa tristeza de fundo na sua vida de que você não consegue ser o filho, a filha que Deus espera que você seja, e isso pesa sobre você? Como que a sua experiência religiosa oprimiu ou oprime você, estreita seu mundo, gera em você esse cansaço e essa sobrecarga, coloca um peso demasiado sobre os seus ombros? Porque os rabinos do tempo de Jesus, os doutores da lei, eles faziam isso. Em Mateus capítulo 23, Jesus faz uma crítica severa aos líderes religiosos da sua época e que deve, inclusive, encontrar paralelo nos líderes religiosos contemporâneos. Jesus diz assim, olha, os mestres da lei de vocês, eles colocam um peso demasiado sobre os ombros de vocês que nem eles mesmos carregam. Eles não mexem um dedo para carregar o jugo que eles colocam em cima de vocês. Então vocês ficam olhando para a vida deles achando que eles são piedosos, mas eles são hipócritas, eles são falsos, eles são moralistas e legalistas e ficam oprimindo vocês, mas a vida deles é uma vida torta. Porque não é possível um ser humano pagar de perfeito. Não é possível. Uma pessoa que diz que é perfeita, uma pessoa que é absolutamente certinha, ela é mentirosa e hipócrita. Uma pessoa que tem a vida certinha e diz para você que ela é perfeita e justa, ela é mentirosa e hipócrita, ou ela não se enxerga direito.
Então, a crítica que Jesus faz aos líderes de sua época cabe muito bem para os nossos ambientes religiosos, onde é tudo bonito à vista, mas por trás, na intimidade do coração e da alma das pessoas, há um cansaço, há um desespero, há uma frustração, há uma culpa, há uma angústia de sabermos que não somos tudo que deveríamos ser. E essas pessoas que se sentem assim culpadas e que não recebem a graça, o perdão de Deus, elas são oprimidas. Então eu pergunto, a sua experiência religiosa é uma experiência opressora ou uma experiência libertadora? Você vive debaixo do jugo da lei ou você vive debaixo do jugo da graça, desse jugo que é suave, desse fardo que é leve que Jesus te dá? Esse jugo que é fruto do perdão e do amor e da bondade de Deus, do acolhimento de Deus de cada um de nós, filhos e filhas, apesar da nossa imperfeição. A sua experiência religiosa do Evangelho, ela é uma experiência de liberdade ou o próprio Evangelho virou uma nova lei de Moisés na sua vida? Como é que é isso aí? Converse com o seu grupo, faça essa conversa aí na sua roda de conversa. Agora, uma outra pergunta que eu faço para você é que essa mentalidade de que a gente vai viver de acordo com a lei, esse jugo pesado da lei para fazer a vontade de Deus e a gente ter a consciência tranquila, essa lógica religiosa, ela é opressora e gera em nós uma culpa. Uma culpa. Um dos livros mais impressionantes que eu já li foi Culpa e Graça, do Paul Tournier. Você pode encontrar esse livro publicado pela ABU Editora. Paul Tournier. É culpa e graça. Quem não desfruta da graça de Deus vive uma culpa. E algumas pessoas carregam uma culpa por alguma situação do seu passado, por algum pecado cometido no passado. Carregam consigo uma sensação de que elas não merecem a bênção de Deus, não merecem o amor de Deus, elas não merecem ser abençoadas por Deus. Na nossa linguagem mais contemporânea, elas não merecem ser felizes, porque elas têm uma culpa, elas têm um pecado, elas têm uma coisa vergonhosa na sua história e elas acham que precisam ser castigadas. Elas ainda estão debaixo do jugo pesado da lei e não experimentaram a graça. Então eu pergunto para você, seria esse o seu caso? Existe alguma coisa no seu passado, algum pecado seu, alguma vergonha que você carrega e que mantém o seu coração culpado, mantém a sua consciência culpada, num senso de débito para com Deus? A boa notícia para você é que Jesus está dizendo, você não precisa pagar, eu já paguei. Você não precisa ser perfeito, ser perfeita. E Deus não vai castigar você pelo seu pecado. O jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Deus está nos recebendo como seus filhos e filhas, não porque nós somos perfeitos e filhas obedientes, mas porque Ele nos ama. E é essa graça que nos liberta para finalmente a gente poder ser aquilo que Ele quer que a gente seja, numa relação de amor e não numa relação de opressão legalista e moralista. Então eu pergunto a você, há alguma culpa guardada no seu coração? E Jesus hoje está te dizendo, joga isso fora e acolhe e recebe o perdão de Deus e se coloque sob o jugo da graça, sob esse jugo suave, sob esse fardo leve. E eu encorajo você a escrever uma oração agradecendo a Deus o perdão, a graça e quem sabe até fazendo uma oração de confissão e agradecendo a Deus o perdão e pegando essa coisa que pesa no seu coração, rasgando essa dívida, jogando fora. A Bíblia diz que toda dívida que nós tínhamos por causa da lei foi pregada na cruz. Imagine isso, essa dívida que você carrega rasgada e um prego na cruz de Jesus, a dívida está lá, banhada pelo sangue de Jesus, você não deve mais nada para ninguém.
e você não deve nada para Deus porque a sua dívida está paga. Então, escreva a sua confissão, diga que dívida pesava no seu coração e agradeça a Deus essa oferta de Jesus e receba e se coloque debaixo desse jugo suave, desse fardo leve e que essa seja uma noite em que você encontre descanso. Venham a mim vocês que estão cansados e vocês vão encontrar descanso. É maravilhoso a gente descansar no amor de Deus e perder o medo de que Deus vai nos rejeitar, nos abandonar, nos castigar, nos punir, porque nós não somos tudo que deveríamos ser. A graça de Deus nos acolhe e essa experiência da graça é libertadora para que a gente finalmente possa vir a ser o que Deus quer que a gente seja, mas numa relação de amor. Eu oro que nessa noite que você encontre descanso para sua alma no colo do amor de Deus. Até quinta, se Deus quiser.